Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje a abertura do ano judiciário de 2020. E a expectativa é de muito trabalho pela frente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pautou para o primeiro semestre temas importantes e de grande impacto. Os ministros devem decidir, por exemplo, a política de preços mínimos para o transporte rodoviário de cargas e distribuição de royalties do petróleo. O início do ano judiciário é o destaque do Jornal da Justiça desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro. E você vai ver também. O presidente do Supremo diz que a justiça deve ser mais próxima da sociedade e anuncia carta de serviços ao cidadão. A Carta de Serviços ao Cidadão revela o compromisso da Corte com a efetividade dos direitos dos seus usuários e com a prestação de serviços de alta qualidade à sociedade. Vice-presidente da República destaca a aprovação das reformas para diminuir a desigualdade social. A aprovação das reformas administrativa e tributária é fundamental para a consolidação de um Estado democrático eficiente e justo. Procurador-Geral da República defende a ação preventiva do Ministério Público a favor de quem mais precisa. Prosseguiremos na defesa intransigente de todos os vulneráveis. E ainda, a TV Justiça começa o ano cheia de novidades. Em 2020, histórias marcantes ganham ainda mais espaço. A justiça, para mim, ela é o lugar onde eu faço valer os meus direitos. Terminou há pouco a solenidade de abertura do ano judiciário 2020 no Supremo Tribunal Federal. E quem acompanhou a sessão e tem mais informações agora e conversa com a gente ao vivo é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Então, essa primeira sessão, a sessão de abertura do ano judiciário, foi marcada pelo discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Ele falou sobre as expectativas para 2020 dos trabalhos aqui na Suprema Corte. Também participaram do encontro autoridades dos poderes legislativo, executivo e também dos tribunais superiores. Vamos ver um pouquinho mais agora na reportagem. Mais da metade das pessoas que precisam da justiça brasileira, segundo o ministro Dias Toffoli, tem acesso gratuito a ela. A prioridade do Poder Judiciário em 2020 é garantir que todo cidadão, principalmente de baixa renda, continue sendo atendido com qualidade. É uma estrutura que é financiada, sim, pela sociedade, pela comunidade, pelo Estado como um todo, para se colocar a serviço, principalmente da população mais necessitada. Em um país que ainda padece de desigualdades sociais e regionais, isso não é pouca coisa. Se temos hoje uma democracia consolidada, na qual as liberdades públicas são exercidas amplamente e os direitos fundamentais são reafirmados, isso se deve, em grande medida, a solidez do nosso sistema de justiça. As entidades que fazem parte da justiça também engrossaram o coro de que este ano é preciso tratar as questões sociais com atenção especial. Sabemos da necessidade, senhor presidente, e esse tem sido um ponto central na presidência de Vossa Excelência, de garantir a segurança jurídica para que nosso país reencontre o caminho do desenvolvimento e da superação das enormes desigualdades sociais e regionais. Prosseguiremos na defesa intransigente de todos os vulneráveis, especialmente das vítimas de crimes e de suas famílias vitimadas, assegurando-lhes também o devido processo legal. Também reafirmamos o nosso engajamento por uma atuação mais preventiva, buscando dirimir e reduzir conflitos em todas as áreas sociais. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu a aprovação das reformas encaminhadas ao Congresso Nacional. A aprovação das reformas administrativa e tributária é fundamental para a consolidação de um Estado democrático eficiente e justo na prestação dos serviços públicos. Serviços públicos de qualidade
e a melhoria dos índices sociais e econômicos são fundamentais para que o nosso país seja mais que um Estado democrático de direito, mas um Estado democrático de direito e justo. Nesse mesmo tom de privilegiar o atendimento ao cidadão, o presidente do Supremo anunciou uma cartilha que vai ficar disponível na página do STF na internet. O material explica detalhadamente quais os serviços a Suprema Corte oferece aos cidadãos, desde recursos até processos que podem ser iniciados aqui mesmo no STF. Olha só. Esta carta de serviços é destinada a todo cidadão que procura o Supremo em busca de efetivar os seus direitos. A Carta de Serviços ao Cidadão revela o compromisso da Corte com a efetividade dos direitos dos seus usuários e com a prestação de serviços de alta qualidade à sociedade. E o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, divulgou hoje um relatório das atividades do Supremo durante o ano de 2019. Veja na reportagem de Viviane Novaes. Por 8 votos a 3, os ministros entenderam que homofobia é crime. O plenário também decidiu que réus só podem ir para a prisão depois do julgamento de todos os recursos. Também confirmou a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes eleitorais, como Caixa 2, que tenham sido cometidos junto com outros crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro. Também julgou que grávidas e lactantes não podem exercer trabalho insalubre, que o transporte por aplicativos é legítimo e que réus delatados têm direito de apresentar as alegações finais depois do delator. O Supremo também reconheceu a validade do compartilhamento de dados bancários e fiscais com a Polícia e o Ministério Público. O relatório divulgado nesta segunda-feira também faz um balanço das atividades do Supremo. Em 2019, o orçamento do tribunal reduziu 20%. Os processos em tramitação, mais de 31 mil, diminuíram cerca de 19%. Os ministros tomaram mais de 115 mil decisões. Desse total, quase 18 mil ocorreram nas turmas e no plenário e aumentaram cerca de 22% em relação a 2018. No plenário virtual, 225 processos foram julgados no mérito. 67% dos recursos que chegaram ao Supremo foram encaminhados à presidência. Estamos decidindo mais em menos tempo e com menos recursos. São 20% menos recursos orçamentários nos últimos 10 anos. E durante o plantão judiciário em janeiro deste ano, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, analisou mais de 460 processos. Ao todo, foram 468 decisões e despachos. 78% eram habeas corpus e reclamações, além de 24 petições, 18 mandados de segurança, 10 ações diretas de inconstitucionalidade e 9 extradições. Responsável por decidir questões urgentes encaminhadas ao STF, o vice-presidente da Corte, ministro Luiz Fux, exerceu por 10 dias a presidência do tribunal. Entre os casos analisados, os de maior destaque foram cancelamento da eficácia das regras do pacote anticrime, que institui o juiz das garantias, até que o caso seja julgado em plenário. O pedido de habeas corpus contra a exoneração de Roberto Alvim, então secretário de Cultura do governo federal, e o mandado de segurança da defesa de Suzane Ristoff para suspender a publicação de biografia não autorizada. E veja a seguir os julgamentos previstos para o primeiro semestre deste ano. Eu volto em instantes, continue com a gente. Justiça para mim é igualdade de direitos, igualdade de gênero, a possibilidade de entrar no mercado de trabalho e, além disso, de estudar, de ter uma vida digna. O calendário de sessões do Supremo Tribunal Federal para este primeiro semestre de 2020 já foi divulgado.
Os julgamentos já iniciados em 2019 e temas com maior impacto social, eles foram priorizados, como tabela de frete, correção do FGTS e tese sobre anulação de processos relacionados à Operação Lava Jato. Ao todo, são 44 sessões plenárias que já estão pautadas pela Suprema Corte. Entre os destaques da pauta do primeiro semestre, o julgamento marcado para o dia 12 de fevereiro, que deve definir se é possível a execução provisória da pena de condenados pelo Tribunal do Júri. No dia 19 de fevereiro, os ministros analisam em conjunto ações que questionam o tabelamento de fretes rodoviários. O estabelecimento de preços mínimos foi uma das principais reivindicações dos caminhoneiros durante a greve de maio de 2018. Já no dia 11 de março, a discussão é se o Estado é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo para pacientes com doenças graves sem condições financeiras. No mesmo dia, está previsto o julgamento sobre a restrição de doação de sangue por gays. Atualmente, homens que tenham tido relações sexuais com outros homens nos últimos 12 meses são impedidos de fazer a doação. Em 25 de março, a sessão plenária define o alcance do entendimento de que réus delatados têm direito a apresentar alegações finais depois de delatores. A tese a ser fixada deve delimitar em que casos pode haver ou não a anulação de ações por causa disso, o que impacta processos como os da Operação Lava Jato. No dia 29 de abril, os ministros analisam como deve ser feita a distribuição de royalties do petróleo entre os estados produtores e não produtores. Já em maio, no dia 6, o destaque é matéria tributária. O STF irá definir se a correção do FGTS deve ser feita pela inflação ou pela poupança. E no dia 17 de junho está agendado o julgamento da revisão da delação premiada de empresários da JBS. O processo está em segredo de justiça e apura possíveis irregularidades no acordo de colaboração. E como o ministro Celso de Mello está de licença médica até março, o presidente do STF, Dias Toffoli, ajustou a pauta de julgamentos. 4 ações que seriam julgadas no dia 5 foram adiadas para abril. Lei de responsabilidade fiscal, salário maternidade, quórum para recusa de recurso extraordinário por ausência de matéria constitucional e uma ação direta de constitucionalidade contra a lei do Paraná, que criou a Polícia Científica. E para falar sobre os julgamentos previstos para este semestre, eu recebo agora aqui no estúdio a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. Gisele, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Obrigada, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, nós acompanhamos na reportagem que os temas priorizados foram aqueles que já começaram a ser julgados em 2019 e outros com grande impacto social, econômico e de repercussão. Quais você destacaria? Rafaela, nós temos, como foi mencionado na reportagem, ao todo são 44 sessões nesse ano de 2020. Então, existe uma previsão de processos extremamente interessantes e de grande impacto para toda a sociedade, porque o Poder Judiciário e o ministro Dias Toffoli têm essa preocupação realmente de pautar processos que sejam efetivamente relevantes para a sociedade, para estabilizar as relações sociais, para promover a paz social, diminuir as desigualdades. Então, a gente pode citar, dentre os processos que estão previstos, nós temos a questão da desaposentação. O Supremo Tribunal Federal ele já decidiu que a contribuição dos inativos ela é constitucional. O que acontece na prática? Nós temos muitas pessoas, muitos aposentados, que voltam a trabalhar. E, ao voltarem a trabalhar, voltam também a contribuir. Então, neste recurso extraordinário que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal, já ficou, na verdade, esclarecido que não é possível haver a chamada desaposentação, que seria aquela hipótese em que se desconstituiria a aposentadoria anterior para levar em consideração todas aquelas contribuições que foram feitas posteriormente. Mas tem um embargo de declaração, ou seja, um recurso que foi apresentado aqui no Supremo Tribunal Federal,
e está previsto, então, para ser julgado. Um outro caso, já para essa semana, é no que diz respeito à existência de antecedentes criminais, se isso pode afastar a concorrência de um candidato em concurso público. Nós temos ainda a questão do tribunal do júri, que envolve o tribunal do júri, que é aqueles casos em que a pessoa, na verdade, o acusado por um crime doloso contra a vida, ele é julgado por 7 pessoas do povo, chamado conselho de sentença. O Supremo irá decidir se, nesse caso, a partir do momento em que há uma condenação por esse conselho de sentença, se a pena pode começar a ser cumprida imediatamente. Então, é um outro caso, um outro destaque. Então, nós temos também algumas questões relativas a questões eleitorais, porque nós temos um ano de eleições, né, nos municípios e tal. Então, nós temos questões eleitorais que tratam sobre proporcionalidade, sobre distribuição dos votos recebidos. Doação de sangue, para saber se é possível, né? Se os homens, se a comunidade homossexual, se elas podem ser restringidas a doarem sangue no período em que estiverem num relacionamento. Então, isso também está sendo discutido numa ação direta de inconstitucionalidade. Um outro tema, se você ainda me permite, prisão especial, ou seja, existe uma disposição no Código de Processo Penal em que estabelece que portadores de diploma de nível superior têm direito a uma prisão diferenciada, chamada prisão especial. Então, no Supremo Tribunal Federal tem uma ação, o nome dessa ação é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, um nome enorme, né? Mas ela está exatamente para questionar sobre a constitucionalidade desse dispositivo. Então, nós temos várias questões importantes, reforma da Previdência também está na pauta do Supremo, a possibilidade de limitação do dano moral que veio com a reforma trabalhista, isso também está sendo questionado, o próprio juízo das garantias, né, que veio aí com essa lei do pacote anticrime, inclusive o ministro Luiz Fux já designou, já convocou audiência pública para debater esse tema. Esse ano agora no segundo semestre? Esse ano ainda, não sei exatamente em que dia que será a audiência pública, mas ela já foi convocada. Então, nós temos essa dinâmica do ministro Dias Toffoli de apresentar, né, com antecedência toda a pauta do primeiro semestre do Supremo Tribunal Federal, preocupado exatamente nessa solução de conflitos. Isso é muito interessante que as partes conseguem se organizar, né, em relação à data. Sim, isso dá segurança jurídica, previsibilidade, oportunidade de debate das questões, né, perante a sociedade, perante todos aqueles que têm interesse naquelas questões que estão sendo debatidas. Ok, Gisele, mais uma vez agradeço a sua participação, um ano aí muito produtivo que promete, né? Para nós, né? Muito obrigada. Obrigada a você. E uma das construções mais emblemáticas da arquitetura moderna brasileira, a sede do Supremo Tribunal Federal, está sendo restaurada. A obra vai proporcionar mais segurança e reforçar as estruturas de vidro e metal, que já estão desgastadas após 60 anos. Uma joia do patrimônio histórico e arquitetônico nacional. O Palácio do Supremo Tribunal Federal foi projetado por Oscar Niemeyer. Parece que ele apenas toca o chão. É que os pilares ficam um pouco acima do solo. A estrutura é praticamente concreto e vidro, mas a fachada anda um pouquinho diferente. Quem passa pelo Supremo se pergunta, por que os tapumes? Repare que os grandes painéis de vidro foram retirados e vão ser substituídos por outros mais resistentes e seguros. Com o restauro, o edifício está recebendo vidros bem mais robustos, com resistência a impacto aumentada, mas há, além de tudo, uma outra laminação, que é uma laminação de segurança, é uma espécie de blindagem, vamos assim dizer. A estrutura que sustenta os vidros não será trocada, mas restaurada, assim como as esquadrias de metal, e com o cuidado de manter a aparência de uma construção de quase 60 anos. Então é um trabalho bastante meticuloso, assim, restaurar toda a integridade física da peça, mas sem apagar completamente essa pátina de tempo. Esses 60 anos são elementos históricos, daí até a opção pelo restauro e não pela simples substituição. O prédio é tombado e, para a reforma, precisou de uma autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O prédio da STF é uma obra de 1957 a 1960, foi entregue na inauguração de Brasília, e a gestão do STF, junto com o ministro Toffoli, tem feito um trabalho fantástico, que é preservar o que é mais importante, que é um bem tombado, que é a história de Brasília. Este é um dos primeiros prédios modernistas do país a passar por uma reforma. O trabalho pode se tornar referência para outras obras importantes da arquitetura moderna.
E veja a seguir, TV Justiça começa o ano com novidades na grade de programação. É assunto para o próximo bloco. Você continue com a gente. Justiça, para mim, é um dos poderes que regem a nossa república e a nossa democracia. Em 2020 promete. A TV Justiça está cheia de novidades. Telejornais e programas com novos cenários. Tudo para mostrar o impacto das decisões e o papel do judiciário na vida dos brasileiros. Em 2020, tem novidade na tela da TV Justiça. A TV Justiça está no ar 24 horas por dia para mostrar o que faz o judiciário brasileiro. Telejornais com novo cenário. Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. E vários programas para você, cidadão, entender tudo o que acontece no Poder Judiciário. STF é a sigla usada para o Supremo Tribunal Federal. Ele é o órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil. Instalada na sede do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, a missão por aqui é mostrar o impacto das decisões e o papel da justiça na vida de todos os brasileiros. Dizem que achado não é roubado, mas será que tem punição para quem não devolve aquilo que encontrou? Sim, tem lei para isso. E o melhor, com mais espaço para você, telespectador. Justiça é garantir que todas as pessoas sejam respeitadas e tenham dignidade. Mande a sua sugestão para a gente, porque juntos vamos construir a nova TV Justiça. Em 2020, histórias marcantes ganham ainda mais espaço. A justiça, para mim, ela é o lugar onde eu faço valer os meus direitos. Dentro do sistema penitenciário eu fui estudar, eu fui trabalhar na fábrica de bola. E não fica só na telinha. A TV Justiça também está na internet, no YouTube e no Twitter. E tem mais. Muitas dessas novidades também estarão nas redes sociais do STF. A parceria entre o Supremo Tribunal Federal e a TV Justiça vem desde 2002. A ideia agora é pegar o conteúdo da TV Justiça e colocar junto às redes sociais do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal conta no Twitter com quase 2 milhões de seguidores e no YouTube com 320 mil seguidores. Todos os dias buscamos melhorar o nosso trabalho para levar a melhor informação até você. E para falar mais sobre as novidades da TV Justiça, eu recebo agora aqui no estúdio o gerente de conteúdo aqui da TV Justiça, o Renan Souza. Renan, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, Rafaela. Primeiro, gostaria de registrar que é uma satisfação muito grande estar apresentando a nova TV Justiça aqui, que ela é resultado do trabalho conjunto de toda uma equipe, e eu falo aqui em nome deles, tá? A nova TV Justiça, a gente está estreando a maioria dos programas, interprogramas agora, mas eu queria deixar claro que a gente começou a fazer algumas mudanças ainda no ano passado, com a estreia do novo cenário do Direto do Plenário. Aqui também o novo cenário nosso, né? Exatamente, e do Jornal da Justiça, claro, porque as mudanças que aconteceram no Jornal da Justiça, elas representam muito o que a gente está buscando, que é a popularização da TV. No discurso de posse na presidência do STF do ministro Dias Toffoli, ele falou que era importante que a TV Justiça saísse dos círculos dos magistrados, promotores e advogados para servir a cidadania. E aí, desde então, essa tem sido a nossa missão. O que é? A gente está tentando popularizar a TV, torná-la mais próxima do cidadão, não está apenas falando para os operadores do direito. É para o cidadão em geral, para o público em geral, para toda a sociedade. E o Jornal da Justiça, como eu disse, é um exemplo, e a gente começou por aqui, e dois exemplos que parecem pequenos, mas que são muito representativos, que a gente começou abolindo as siglas, não é? Aquelas pessoas que trabalham no universo do direito, elas sabem muito bem o que é PF, STF, TRF4, mas pode ser que grande parte dos cidadãos fique um pouco perdido em meio a essa sopa de letrinhas, né? Então, essa foi uma mudança importante. O Jornal da Justiça também passou a receber dicas, comentários, sugestões via WhatsApp,
que a gente sabe que é uma ferramenta muito popular no país. Então, esse tipo de coisa foi o que é o que está nos guiando com relação ao restante também. Agora, Renan, nós temos vários interprogramas que serão rodados ao longo da programação. Agora, para a gente popularizar, interprograma, né? É uma linguagem um pouco técnica. Sim. O que são esses interprogramas? O que significa? O que o telespectador vai poder esperar aí pela frente? Tá. Esse é um nome técnico que a gente usa internamente. Interprogramas quer dizer entre os programas. Numa TV tradicional, o interprograma, quer dizer, o intervalo é preenchido por comerciais. Como nós somos uma TV pública, a gente utiliza esse espaço para potencializar a divulgação de serviços de utilidade pública. Então, a gente criou uma série de interprogramas que divulgam informações importantes para a sociedade entre os programas. E temos novos programas também, né, Renan? Temos. Eu vou falar aqui sobre 3 que são muito importantes. Tem o Saber Direito, que vai estrear um novo cenário. O Saber Direito já está completando 12 anos na TV Justiça. E é legal porque ele é um programa que, muito antes da popularização das videoaulas no YouTube, ele já estava aí dando acesso a esse tipo de conteúdo para as pessoas, né? Inclusive, no ano passado, a gente teve um professor que veio aqui, gravou as 5 aulas de Direito Civil, e ele tem o Saber Direito Responde, que ele Saber Direito Profissão, em que ele bate um papo com o apresentador e explica como está o mercado, como surgiu a motivação para ele trabalhar na área. E ele contou que no ensino médio, um professor falou, menino, você tem que aprender um negócio bom para a sua vida, você tem que estudar, assiste o Saber Direito. E aí ele disse que ele assistiu, não sabia o que era, assistiu, se interessou pelo direito, fez faculdade, se formou, e aí anos depois ele veio aqui dar uma aula. Esse feedback foi muito legal para a gente. A gente também está trazendo um programa parceiro que veio, a TV Rede Minas nos cedeu esse programa, também vem nesse sentido de popularizar, de trazer conteúdos que não fiquem exatamente restritos ao universo do direito, chama Cinematógrafo. É um programa sobre cinema, ele é curtinho, ele tem uma linguagem moderna, rápida, é um programa com cara de internet. E em terceiro, para fechar com chave de ouro, a gente tem o História e Justiça, que é um programa apresentado pelo jornalista e atual secretário de comunicação do Supremo, Márcio White. Ele faz uma série de entrevistas especiais. A primeira é com Laurentino Gomes, um escritor e jornalista, que depois de ter feito muito sucesso com aqueles livros 1808, 1822, ele está lançando o primeiro livro da trilogia sobre a escravidão no Brasil. É um estudo muito aprofundado e tal. E aí, na conversa que ele teve com o Márcio White, ele fala também sobre um tema que é muito ligado a gente, que é a justiça já naqueles tempos, porque ele fala do Luiz Gama, que é um ex-escravo, que foi alforriado, estudou direito, e aí, como advogado, ele conseguiu libertar na justiça mais de 500 escravos. Então, é um programa muito bom, eu recomendo que todos assistam. Agora, tem também um interprograma chamado Justiça para Mim. Isso. O que é? Esse é muito especial porque ele tem histórias muito bonitas. Você sabe muito bem, e as pessoas, os nossos telespectadores já devem ter notado, entre um bloco e outro do Jornal da Justiça, a gente coloca pequenas falas das pessoas dizendo o que é justiça para elas, né? E aí foi interessante quando a gente percebe, assistindo alguns, que a maioria das frases começa com justiça para mim é isso, justiça para mim é aquilo. E a gente resolveu estender essas falas e foi atrás de histórias impactantes, histórias bonitas e tal, de como o judiciário interfere no sentido positivo na vida das pessoas, como as decisões judiciais melhoraram ou conseguiram resolver demandas. E aí a gente são histórias em formato de um pequeno documentário, tem de 1,5 a 2 minutos, e eles contam um depoimento pessoal, cada episódio tem um personagem. A gente teve a história de uma transexual que conta como a decisão do Supremo de permitir a alteração do nome social no documento de identificação a afetou positivamente. A gente tem a história de uma quilombola que foi afetada pela decisão do STF, do Supremo, de declarar a constitucionalidade da lei de cotas. Ela conta que ela foi a primeira quilombola a entrar na Universidade de Brasília, e aí depois ela passou num concurso, certo? Então, as histórias são nesse sentido, mas não são só decisões do Supremo. A gente conta também casos concretos da Justiça de Primeiro Grau, da Justiça Trabalhista. Inclusive, a primeira história que a gente vai estrear agora é do Cláudio, que ele conta uma demanda que ele conseguiu por meio da Justiça do Trabalho.
Bom, quero agradecer demais a sua participação, Renan. E nós vamos conhecer agora a história do Cláudio. Sim, né? sim, vamos. Vamos acompanhar. Meu nome é Cláudio Neves, eu tenho 40 anos e eu sou motorista de aplicativo. Eu precisei da justiça quando eu me vi em uma situação na qual eu me vi vítima de assédio moral. A minha chefia imediata, ela simplesmente organizou um movimento com todo mundo que trabalhava na empresa para não me deixar sair, para não me deixar escapar, porque nesse evento ia ter uma pessoa que ia ficar responsável por cortar o cabelo. Na época, meu cabelo estava mais ou menos desse tamanho e eles simplesmente passaram a máquina no meu cabelo. Pedi demissão da empresa no dia seguinte, entrei em contato com o advogado e acionamos a Justiça do Trabalho. No que eu acionei a Justiça do Trabalho, eu pude perceber o quanto que ela é necessária. O ganho de causa foi para mim, por conta das testemunhas que eles mesmos levaram, consegui ganhar o valor dessa indenização. A justiça, para mim, é esse equilíbrio entre aqueles que precisam e não tem a quem recorrer e aqueles que têm dinheiro para se defender. Para mim, a justiça é isso. Outros episódios você vai acompanhar ao longo da nossa programação. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã.